Já iniciamos a gravação de hoje. Deixa eu já compartilhar aqui, que aí já fica mais fácil. Beleza, já deixei o material da aula anterior já guardado aqui, né? É o seguinte, deixa eu colocar para esse outro lado aqui. Então, pessoal, a gente está na segunda aula, né? Lembrando aqui, ó. Lembrando que essa UC aqui, ela é super rápida, né? Para não dizer ultra rápida. A gente teve sorte aqui, porque às vezes, dependendo do dia que eu ministro aula, né, do dia do início e do fim da UC, às vezes é apenas uma web aula. Daí, nesse caso, eu faço uma web aula especial, né, com a maior duração, ou então eu gravo no outro horário, para vocês não ser prejudicado aí, né? Mas a gente teve a sorte aí de ter duas web aulas, né? Por isso que só tem duas atividades. Então, a gente na semana passada, na primeira aula, né? Ah, lembrando aqui, né? Eu pedi para a monitora colocar aqui nessa sala e, e na sala anterior de vocês, que a nota ainda não estava fechada, ainda faltava a nota do quarto momento presencial, mas aí hoje o Luthieri me enviou, né, a FO, e eu já fiz a atualização, tá bom? Mas você, independente dessa nota aí, vocês já tinham atingido aproveitamento satisfatório, todos vocês, tá? Daí eu fiz só a atualização, né? Porque aí depois eu vou gerar é, um, no- é, um novo relatório de notas, né? Daí deixar lá disponível no Drive para quando eu e o Luthier a gente fizer a reunião de fechamento, né? De colação, né? Para ver quem que vai colar grau, quem que ainda vai continuar, né? Eu espero, né? Tô torcendo aí para todos, né? Já pegar esse diploma aí. Alguns já devem estar trabalhando, né? Mas efetivamente, né? Já entrar no mercado de trabalho e poder se reposicionar aí como profissional, tá? Então, e aí aproveitando aqui, eu pedi, né? Para a monitora colocar aqui, ó, avisando que vai ser dia 30. Se não me falha a memória, ó, dia 30 também é o momento presencial de vocês dessa UC aqui, tá? Ah, se eu não me engano, acho que eu já enviei, eu tenho que dar uma olhada aqui. Eu já enviei o material para o professor aí. Porque basicamente, galera, vocês vão fazer esse procedimento aqui, ó. Vocês vão fazer na prática de abertura, de fechamento de chave. O professor provavelmente aí ele já, deixa eu ver quantas horas, que dependendo às vezes o pessoal coloca 8 horas, né? Porque 4 horas, aí ele faz o planejamento. Depois, pela quantidade de alunos, né? Às vezes leva o dia inteiro. Aí o bom é você ficar fera nessa questão de abrir e fechar a chave. O de linha viva é mais difícil, porque aí você tem que ter, né, estrutura para fazer esse treinamento. A única que eu conheço aqui em Goiânia, que é capaz, né, que está preparada para fazer, é a unidade do Ítalo Bolonha. Pode ser até que outra unidade tenha, mas aqui de cabeça aqui agora, aqui é a do Ítalo Bolonha, que eles têm um simulador de linha viva lá, do cesto aéreo, né? Só eles que eu tô lembrando aqui de cabeça. Então, pessoal, na aula passada, né, como prometido, eu deixei aqui já falando que atividade que é e pedi para a monitora colocar essa pasta justamente aqui na aba vídeo aula, né? Se você clicar, você vai ver que foi o material da aula passada aqui, ó, que eu apresentei o exemplo aí de análise preliminar de risco, 5 regras de ouro, as 3 apresentações que eu falei dela aqui, né? Substituir elo fusível, substituir a chave em si, né?
e a parte de sinalização, né, que é comum a toda e qualquer atividade aí, até o de linha viva também tem essa. Por isso que até essa aula vai ser mais rápida hoje, né? Dispositivo, a foto do dispositivo anti-queda, esse daqui eu coloquei, as manobras aqui, a nota técnica sobre manobra, o POP, e esse aqui é a instrução técnica sobre a operação de chaves, tá? Depois que eu finalizar essa aula aqui, eu vou fazer o mesmo pedido, né? Para até amanhã, né? A monitora vai postar aqui o vídeo e colocar a pasta complementar em cima aqui do rótulo do vídeo, tá bom? Já deixei já pronta aqui já. Já deixa pronto aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá em situação de aprendizagem. Alguns já entregaram, né? Eu já fiz a correção. Vamos lá em SAP 1. Ah, a instrução é a mesma ainda, né? Que é essa daqui. Já vou abri-la. Já vou abrir ela aqui. E eu já até baixei aqui a folha de atividade. E se vocês notarem, é exatamente, praticamente as mesmas perguntas, só que é uma atividade diferente. Já vou até preparar ela aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na visualização do parágrafo. Eu gosto sempre de fazer isso, para não me dar problema. Beleza, vamos lá. Ok. Vamos lá, galera. Bora lá. Atividade 2 aqui. Ajudar o Fabrício, né, a planejar a manutenção preditiva, né, no CEP energizado. Vamos entender o que é isso. Olha o contexto 2. Fabrício teve um ótimo desempenho. Inclusive, pessoal, tem uma norma da concessionária local. Eu não estou com a versão atualizada dela aqui, mas essa norma fala de regras, né, sobre os serviços é, prestados pelas terceirizadas, né, à concessionária local, as regras, né, os tipos de serviço, né? Então, um dos critérios, por exemplo, para você ser um eletricista de linha viva, você tem que ter pelo menos, lá nessa norma fala, tem que ter pelo menos 2 anos trabalhando como eletricista de redes aéreas ou mais conhecido como eletricista da linha morta, né, da rede desenergizada. Mas, professor, mas o ideal, teve uma vez um aluno que perguntou isso, o povo começou a rir, mas assim, a lógica dele não foi muito longe, não. Ele perguntou, professor, mas o certo não seria ele ter pelo menos 2 ou 1 ano que seja trabalhando como linha viva? É aquela questão, né? Para você adquirir experiência, você tem que trabalhar. Se você fizer isso, limitar, né? Parece bobeira, né? Mas é um pensamento válido. Se você exigir que para trabalhar a linha viva você já tem que ter trabalhado,
uma hora você trabalha pela primeira vez, não é? A lógica não é essa, né? Então, o linha viva, ele faz praticamente o que o eletricista de rede morta faz. A diferença clássica é porque ele não desenergiza a rede. Ele faz o quê? Ele trabalha, né, com a rede energizada, tá? Então, é, você tem que conhecer dos processos, como que monta, desmonta a rede, independente se você trabalhou com ela desenergizada, e tem que ser desenergizada, né? Que é o primeiro passo para o próximo degrau, né? O degrau de cima da linha viva, né? Você tem que conhecer. Só que aí você tem que fazer, os coach gostam de chamar aí a mudança de mindset, né? Você tem que fazer uma mudança de mindset, porque tudo que você fazia, você não pode fazer mais, porque é um trabalho com a rede energizada. Infelizmente, eu não tenho uma apresentação igual essa de PowerPoint com um processo de manutenção com rede energizada, mas eu tenho uma aqui do professor Romanelli, um artigo que ele criou. Tem uns dois erros aí, mas é fácil a gente contornar isso aí. Daí eu vou mostrar essa atividade para vocês nesse artigo, tá bom? Então vamos lá. Então ele foi promovido, né, gerente operacional, ou seja, pegou experiência. No período que atuava no campo, ele verificou que existiam diversas falhas no sistema de operação, né? Lembra que eu falei, operar é abrir e fechar chaves, é você também fazer aterramento temporário, basicamente as 5 regras de ouro. Como, por exemplo, a execução apenas de manutenção corretiva. Manutenção corretiva, né? Lembra que a gente até comentou na primeira aula lá de manutenção elétrica predial e industrial, né? Os princípios da manutenção, né? Tem a manutenção corretiva, que é o que eu estou falando aqui, ou manutenção por crise. Deu uma crise, ou seja, um problema, né? Falta de energia, o que que você vai lá? Você vai corrigir. Ou seja, apareceu um problema, você vai lá e corrige. Tem como você prever alguns problemas? Tem. E existe um porquê, né? Qual que é o motivo, né? Se lá na NR10 ela é categórica, ela fala que prioritariamente nós temos que desenergizar os circuitos para poder fazer manutenção em qualquer circuito elétrico, seja ele simples, predial, comercial, industrial ou de distribuição e por aí vai, né? Assim, prioritariamente em serviços, né, em instalações elétricas, você tem que desenergizar. Essa é uma premissa fundamental. Só que existem algumas condições. Lembra lá em projeto industrial? Lembra que eu falei que existe um contrato de demanda? E esse contrato de demanda, caso, né, por exemplo, se o cliente, né, o dono lá da empresa, ele consome mais do que o que se propôs, como assim, professor? Eu tenho uma liberação de carga para um transformador de 300 kVA, né, de demanda lá, né? Só que aí, do nada, eu coloco uma máquina, coloco uma série de máquinas a mais na minha indústria e chega a 350. O ideal seria um transformador de 500, porque é o limite superior maior depois de 300, é o de 500, né? Então, o ideal é você ter um transformador de 500, né? Ou então mais outro de 300, dependendo, né, do tipo de subestação. Mas quando você faz isso, você tem um de 300 e você gasta mais, você está ferindo o contrato de demanda. Você se comprometeu há 12 meses, a partir lá de que você, a primeira ligação, né? A usar, por exemplo, né? Vamos supor que esse contrato foi 100% desses 300 kVA. Aí, do nada, um dia você utiliza 350, né? De demanda. Você descumpriu, você vai pagar tarifa de ultrapassagem. Lembra lá em eficiência energética? O contrato de demanda ele é um contrato fixo. Você vai pagar um valor fixo. Faça chuva, faça sol, se você gastar ou não,
você vai pagar aquele contrato que eu arbitrei na época, lembra? Uns R$ 10.000, né? Daí, se você não corrigir o fator de potência, vai a cada não correção de fator de potência, né? Você colocar um capacitor lá para fazer essa correção quando do funcionamento, adivinha? Tarifa por não correção do fator de potência, por injetar energia magnetizante no circuito quando você coloca as suas máquinas para funcionar, né? E existe também a tarifa de ultrapassagem. Você, por um período, utilizou demanda acima do que você instalou, acima do que é contratado. Então, vai haver sanções, vai haver penalizações, né, para essa empresa. Do mesmo jeito, se a concessionária local largar ela na chapada, ou seja, deixar ela sem energia, esse período que ela deixou ela sem energia, não interessa se a empresa tem grupo motogerador, e provavelmente ela tem, né? É no break, não interessa. Se ela deixou sem energia, ela vai pagar multa. É aí que entra a manutenção com rede energizada. Olha, ao realizar algumas inspeções, né, ele percebeu que o técnico estavam relutantes em realizar os procedimentos padrão de segurança e de qualidade. Os índices de acidentes estavam altos, porque estavam fazendo coisas que não era para fazer, né? Trabalhar com rede energizada quando eu falo energizada, é de média tensão, é extremamente perigoso, é muito mais do que baixa tensão. Embora nas estatísticas, né, baixa tensão mata mais que alta e que média, mas é perigoso. Quando você faz a manutenção na rede energizada, você tem que estritamente estar só em uma das fases fazendo a manutenção. Você vai fazer a manutenção na fase B, então você só faz na fase B. Você precisa fazer a manutenção nas três fases, por exemplo, trocar um isolador que está quebrado e a rede é energizada, você vai ter que trabalhar uma por vez. Nada de trabalhar as duas ao mesmo tempo. Ah, não, eu vou ficar aqui e o Joaquim vai ficar no outro. Vão morrer eletrocutados. Então, criou-se a manutenção. Aí existe o método ao contato, o método à distância e o método ao potencial, né? A gente vai falar disso no decorrer aqui dessa web aula. Então, o motivo pelo qual se coloca eletricista, se forma eletricista de linha viva, é porque a concessionária local, nesses circuitos, com esses clientes que têm contrato de demanda, eles são chamados de clientes críticos. Por quê? Porque eles têm um contrato de demanda e a multa é pesada, não só da concessionária para com o cliente, se ele fizer alguma não conformidade, também, né, do cliente para a concessionária, né, se a concessionária fizer uma não conformidade. Uma delas, a chave, né, é deixar o cliente sem energia naquele período do contrato. Ela não pode deixar ele sem energia. Por isso que criou a manutenção. Ah, eu preciso modificar uma estrutura, fazer a transformação de uma estrutura, né? Sei lá, meio beco, para uma estrutura meio beco tipo 3 em uma estrutura tipo 4. Eu preciso transformar uma 1 em uma 2, é o que eu vou mostrar agora aqui, né? Ah, precisa? Então, com circuito energizado. Existe, né? Tem os métodos que você vai combinar, né? Método à distância, método ao contato, método ao potencial, para poder você fazer essa atividade, tá? Então, ó, já vou fazer até as primeiras perguntas aqui, pessoal, ela é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Da atividade anterior, ó. Oh, meu Deus, trem. Deixou rapidão aqui, galera. Deixa eu só consertar esse trem aqui. Ok, agora melhorou. Deixa eu consertar também essa configuração, ó, porque ela está aqui, ó. Ela tem que estar justificada.
Eu vou separar aqui alguns itens aqui, galera. E daí a gente vai comentar com eles aqui. E aí eu vou mostrar o procedimento, tá? Ok. Vamos lá, galera, agora. Ó, de que forma a área deve ser preparada? Eu até já mandei, né, no material didático da primeira atividade, né, aquela apresentação, né, como que você faz a sinalização. Esse preparar é a sinalização da área. Existem algumas diferenças aqui, ó. Já colocar aqui que eu, ó, estacionar a viatura. Eu vou mudar aqui a configuração das letras. Eu havia me esquecido. Oh, meu Deus. Então, estacionar a viatura. Eu vou mandar para vocês o material, o material de POP, né? Sobre procedimento de linha viva, aqui da concessionária local. Esse é atualizado da Enel, eu não tenho da Equatorial, mas basicamente, pessoal, é praticamente o mesmo documento, só que com logo, com design, né? Um design gráfico aí diferente, né? Então, estacionar viatura, né? Obedecer à legislação de trânsito, né? Tá vendo que é a mesma coisa aqui, ó, preencher conforme a norma análise preliminar de risco. Inclusive, enviei para vocês um modelo, né? Sinalizar e delimitar a área, fazendo estacionamento, a sinalização e delimitação da área de trabalho, né? E detalhe, pessoal, tanto o caminhão de linha viva, até o caminhão mesmo, ou a caminhonete lá, a picape que você utiliza, se ela ficar próxima ao serviço ali, né? Geralmente você faz o aterramento dela, tá? Sei por quê que agora deu certo. Então, você faz o aterramento do caminhão, né? Na linha viva, né? Você utiliza o cesto aéreo, né? Então, esse cesto aéreo, o caminhão que comporta, que é um guindaste hidráulico, ele precisa estar aterrado, porque se acontecer algum problema, uma eletrocução, o caminhão ele vai estar com medidas protetivas para evitar, né, que essa descarga vá até os pneus e arrebente ali e possa provocar eletrocução com o pessoal, caso, né, a eletrocução não pare, né? Tem um outro detalhe que eu vou mostrar agora para vocês que é sobre o religador automático, tá? Beleza, então o item um a gente já matou aqui. É basicamente a mesma coisa do item anterior. Quais os equipamentos de proteção individual, inclusive esses itens, geralmente eles vêm na APR, né? E coletivo deve ser utilizado. Calçado para eletricista, as luvas, né? Luva de borracha, luva de cobertura, né? Com a classe de tensão ou 13,8 ou 34,5 kV. A roupa, lembra? Com tratamento de chama de manga longa, né?
óculos, né, de proteção. Tem concessionária que utiliza o capacete, e nesse capacete você tem a proteção facial, ela vem integrada, né? Uma proteção facial. Tem algumas concessionárias, pelo menos uma era do Mato Grosso, né? Era a Semate. Hoje em dia, do Mato Grosso, eu não me lembro qual concessionária que está lá. Mas a Semate, ela utilizava, né, um capacete. Aí esse capacete já vinha integrado nele o abafador, né? Um abafador aí para ruído, né? Já vinha integrado uma proteção facial, né? Nesse caso, o eletricista de distribuição, né? O capacete com aba total, né? Nesse caso aí, para Semate, eles utilizavam. Deixa eu ver o que mais. Protetor auricular. Se tem um abafador, provavelmente tem um protetor auricular. Cinto de segurança tipo paraquedista, aqui não tá não, mas tipo paraquedista. As luvas de borracha, né, que eu já comentei, mangas, as mangas, elas literalmente, elas vêm aqui, ó, acho que eu vou pegar umas fotos e vou mostrar para vocês. Elas ficam até aqui no ombro. Aí ela tem uma espécie de uma presilha, você passa atrás aqui do pescoço e aí você coloca essa manga isolante. Geralmente o eletricista de redes utiliza ela também para poder fazer manobra, né? No caso, o de linha viva, ele não faz manobra, ele faz só montagem e desmontagem de estrutura, porque ele não desenergiza, né? E o motivo de você usar a manga é para você fazer manobra. Só que aí o de linha viva, por ele estar mexendo com o circuito energizado, tem alguns que utiliza até um avental, né? Ele é um avental que tem a proteção anti-chama, né? Ele utiliza, além da japona, utiliza esse avental, utiliza a manga isolante, né? Porque o arco elétrico pode vir nele ali a qualquer momento, né? Então, o de redes utiliza só quando faz manobra. Já o de linha viva utiliza enquanto estiver fazendo o serviço. O pessoal utiliza bastante talco. Vocês precisam ver, depois de um turno lá de serviço, o pessoal, eles tiram as luvas de borracha, sai aquele tanto de água assim, porque o eletricista ele soa muito, gente. Aí na classe de tensão, né? Beleza. Cone de sinalização, fita zebrada ou fita encerada, circuito energizado subterrâneo, que eu saiba, eu nunca vi o pessoal fazendo manutenção. Quando é subterrâneo, é desenergizado, pelo que eu me lembro aqui. Mas nada impede, você pode fazer um jump, né? E aí no meio do jump não tem energia, aí você faz a manutenção. Dá para fazer, viu? Pelo menos o que eu conheço, na minha experiência profissional, eu nunca vi, mas pode ser que tenha. Manta isolante, que é o lençol de borracha, né? Beleza. Planeje os ajustes dos componentes elétricos. Basicamente, que componente elétrico que eu utilizo aqui, né? Esses ajustes eu vou mostrar agora aqui. Quais os procedimentos são necessários para realizar a manutenção preditiva? Pessoal, aqui, ó. Então ele percebeu que, né, os técnicos estavam relutantes porque estavam com medo, porque os índices de acidente com o circuito ionizado eram muito altos. Diante desse cenário, Fabrício percebeu a extrema necessidade de elaborar um plano de manutenção preditiva atendendo, né, ao memorial descritivo padrão da empresa, ou seja, ou a um POP ou a uma instrução técnica. Ok. Então, nós vamos ajudar o Fabrício a planejar, né, essa manutenção preditiva, né? Lembra que aqui falou manutenção corretiva, preditiva, né? Vamos supor que tem um isolador que está dando centelhamento. O pessoal percebeu, né? Ele precisa ser trocado. Infelizmente, essa infraestrutura, ela alimenta uma empresa, uma Heinz, por exemplo. Aí o que eu faço? O que a concessionária faz?
ela vai chamar a equipe de eletricista de linha morta, ou de redes? Não. Ela vai chamar os eletricistas de linha viva. Ah, então são esses que vão fazer o serviço. Eu vou pegar aqui um material aqui, galera, que a gente vai utilizar. Deixa eu minimizar aqui e voltar para nossa. Vou separar que alguns materiais são extremamente necessários. Eu vou pegar aqui eu vou até colocar ele aqui dentro da. Para eu não confundir aqui, ó. Vou pôr ele aqui, ó. Isso aqui é um artigo muito bom. Eu vou pegar esse catálogo de fotos da HITS. Hoje chama HITS Terex do Brasil. Ah, vou pegar essa instrução técnica aqui. Eu vou pegar um pop, galera, porque lembra que eu falei? Pelo menos aqui, né? Agora atual, equatorial, o documento antigo é um pop e o mais novo é uma instrução técnica. Vou pegar aqui o pop aqui, galera. Achei. Vamos lá, já deixei aqui, ó, para eu não confundir com o material aqui da aula passada, tá? Então vamos lá. Ó, essa aqui é a instrução técnica. Lembra que eu vou pegar um pop logo aqui, ó. Vou até separar os dois aqui, ó. Essa é a última atualização que eu tenho da concessionária local, né? Eu não tenho ainda com a alcunha aí da Equatorial. Esse aqui é um padrão de instrução técnica. Olha, ó, formação de turmas de linha viva, ó. Já tem uma resposta aqui, ó. Olha, exigências mínimas aí, ó. Vamos pegar esse item aqui, ó. As equipes de linha viva poderão operar com 3 colaboradores para equipes leves, né? Essa sigla aqui, ó, a ERLV, né? Equipes reduzidas de linha viva, sendo um deles o chefe de turma, barra encarregado, né, do serviço, e os outros dois sendo eletricistas que vão estar executando. Geralmente, ou eles vão estar os dois no cesto aéreo, igual mostra esse vídeo aqui, ó. Isso aqui são dois, só que um está fazendo a tarefa e o outro está gravando aqui. Ele está fazendo o fechamento de um jump aqui, ó. Ele está fechando aqui, ó, um circuito aqui, um jump numa rede compacta. Agora eu termino de mostrar para vocês, né? Então, no mínimo 3. Eu devo assegurar vocês, pessoal, que 3 de 3 a 4 eletricistas. LVD, linha viva distribuição. Tá, galera?
tá? Quais os componentes, ou seja, os materiais aí que utiliza na infraestrutura que mais demandam manutenção? Chave fusível, você pode trocar chave fusível, o elo fusível, isso tudo eu estou de, por exemplo, se você parar para pensar, o eletricista de redes mortas faz também, só que ele faz com o circuito desenergizado, ele aplica a regra de ouro, né? 5 regras de ouro. O de linha viva não, ele tem que fazer um bypass, né? Inclusive, eu vou mostrar um aqui para vocês. Aí esse desvio, no meio desse desvio, quando fica e momentaneamente ele desenergizado, aí você faz a troca da chave fusível, do elo fusível, isolador de pino para estruturas normais, meio beco, beco total, cabo de o encabeçamento de saída aqui, transformador também e chave. Quando fala chave a óleo, né? Tem algumas são disjuntores aí a óleo aí também. Tá? Isso aqui é o básico, né? Geralmente, gente, praticamente toda tarefa que você faz aí de troca de infraestrutura, mudar também uma rede para outra, trocar de poste, o eletricista de linha viva ele consegue fazer. Esse aqui, ó, planeja os componentes elétricos, pessoal, é isso aqui, ó. Só um minutinho aqui. Não era esse aqui não, mas eu vou deixar ele aqui, porque a gente precisa dele. Eu vou pegar esse artigo aqui do professor, né, do Romanelli aqui. Ele é da CPFL, né? A maioria dos materiais que eu tenho aí, os mais completos, são da Companhia Paulista de Força e Luz. É, quando você planeja aqui, ó, uma tarefa, galera, esse planejar os ajustes de componente elétrico, tem até uma norma aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, da Hotline, que ela é a mãe, ela é a precursora. A Hotline, galera, como se diz, é a mãe, é a que iniciou com procedimentos aí de linha viva, né? Ela atua em todos os ramos aí, essa empresa. O POP dela é interessante, ó. Você vai fazer um procedimento, ó. Esse aqui, para essa norma, que é o rol de tipos de procedimento que ela pode fazer. Esse procedimento de segurança, aqui, ó, de planejamento, né, de uma manutenção preditiva, né? Manutenção preditiva é geralmente esse daqui, ó, procedimentos gerais, tá? Então, para não ficar, deixa eu pegar aqui um procedimento sem ser esse geral aqui, ó. Ó, vamos pegar esse aqui, ó. Substituição de isolador de pino. Um exemplo é esse aqui, ó, galera. Isso aqui é a gravação aqui de um procedimento da empresa. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um isolador de pino. Esse daqui é o POP ou instrução técnica para você fazer esse procedimento, tá? Então, ó, geralmente é assim, ó. Ó, planeje os ajustes dos componentes elétricos aqui, ó. Geralmente aqui também essa parte aqui também
faz parte do, não só dos componentes elétricos, mas o quê? Recursos humanos aqui, ó. Mas basicamente esse planejamento dos componentes é você, quando você faz essa tarefa aqui, ó. Tá estranho, o outro não tá aparecendo aqui. Por exemplo, você vai fazer esse procedimento aqui, né? De rede energizada. Lembra que eu falei? Você coloca uma lona, estende uma lona. E aí, dentro do espaço protegido aqui, ó, por exemplo, você tem um caminhão aqui que vai fazer a tarefa. Você coloca uma lona aqui, mais ou menos, ó, dentro da área controlada aqui, ó. Você estende essa lona e todo qualquer equipamento que você for utilizar para essa tarefa, você coloca aqui. Você vai listar ele. Por exemplo, para substituir um isolador de pino, né? Ó, cobertura flexível para condutor. Ele é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui que parece um bastão aqui. Ele é chamado de macarrão, assim, o apelido dele, né? Ele literalmente ele é aberto assim, ó, e ele tem uma capa. Aí você veste o cabo. Essa cobertura tem dois tipos de cobertura flexível aqui. Não, não. Essa daqui não, é só essa mesmo. Aí esse macarrão, né? Você tem aqui o cabo, né? O cabo de energia. Aí você vem com esse macarrão e veste esse cabo. E ele é simples, você coloca geralmente o lado aberto aqui em cima, ó, aí você vem e ao contato, né? Esse aqui é o chamado método ao contato. Ó. Você está utilizando manga isolante, você está utilizando luva de cobertura, a cobertura é a luva de raspa, é, ela tem uma fivela, né, de plástico. Outra coisa que eu esqueci, a touca ninja, né, que é a balaclava. Utilizar a balaclava também é importante, não só para proteger dos raios solares, né, mas também, né, quando dá um arco elétrico aí. E esse método que ele está utilizando é o método ao contato. Ele está isolado do chão, né, em cima do cesto aéreo, né, do cesto aqui do guindaste hidráulico, e ele literalmente entra em contato com a rede energizada, né? Por isso que chama método ao contato. Não vai fazer igual esse caboclo aqui, ó. Esse sem noção aqui, o Joselito, ó. Olha o que que esse sem noção fez aqui, ó. Ele está fazendo um procedimento de linha viva, distribuição. Olha o que que ele fez. Ele arrancou a luva de cobertura, arrancou tudo, ó. Olha só. Ele tá com a manga isolante. Ó, ó o Joselitão aí, ó. Esse cara é doido. Ele foi sumariamente demitido depois de gravar isso e colocar, se eu não me engano, foi no Facebook. Olha só o que que ele está fazendo. Ó. Ele colocou a mão no cabo. Por que que ele não foi dessa para melhor? Por que que ele não empinou a carroça? Porque ele entrou ao potencial. Existe o método ao contato e o método ao potencial. Só que o método ao potencial, você também vai estar com uma roupa protetora. Você vai estar com uma roupa protetora e esta roupa vai servir de gaiola de Faraday. Por que que ele não está sendo eletrocutado aí? Porque esse cabo ele tem um potencial elétrico. Essa aqui é uma rede 13.8, tudo bem? Só que a 13.8, na verdade, é chamada de tensão de linha. O que que é a tensão de linha? É a tensão entre duas fases, já que a média tensão, lembra lá que eu falei que a arquitetura da média tensão, ela é ligada em triângulo. O que que é triângulo? Eu não tenho neutro, ou seja, eu não vou ter ligações de fase. Eu vou ter ligações bifásicas ou trifásicas, eu não vou ter monofásico. Então, a 13.8 é uma tensão de linha entre essas duas fases. A tensão, né, como é que eu posso dizer? A tensão de fase, ela tem um outro valor. Na 13.8, a tensão aqui nesse cabo, ela é na casa de 7.900 e um pouquinho aí, volts. Então, ele colocou a mão em 7.000, né, quase 8.000 volts. Ele só não foi eletrocutado porque ele está apenas no potencial.
É a mesma coisa. Se você enfiar a mão na tomada, enfiar a mão só na fase, né? E você estiver utilizando calçado para eletricista, né? Com proteção e não estiver pegando na parede, ou seja, você está isolado da terra, né? Você só, no máximo, você vai sentir um formigamento. Se você tiver, não tem aqueles machucados que a gente tem no dedo, né? Das cutículas aí, né? Você vai sentir um desconforto só se você tiver um machucado. Se você não tiver, você nem vai parecer até que você nem está ligado em um circuito elétrico. Então, o que dá choque, ou seja, a eletrocução, é diferença de potencial. Por isso que eu falei que quando você for trabalhar na linha viva, você só pode trabalhar uma fase por vez. Inclusive, esse eletricista aqui, ó, por exemplo, ele está aplicando a cobertura. Quando eu dou treinamento prático, né, eu também, né, eu ministro treinamento prático. Já ministrei em uma escola há mais de 9 anos, prática de linha viva, né? Você não deve, por exemplo, aqui ele está fazendo o correto, né? Só que você deve evitar de ficar com o braço próximo do poste aqui. Você não deve colocar as mãos, né? Fazer o trabalhar o contato ao mesmo tempo na fase e ao mesmo tempo, né? No que não é fase, ou seja, tudo que não é fase o pessoal chama de terra. O poste, a cruzeta, as ferragens, tudo que não está energizado eles chamam de terra. Então, você nunca, jamais deve colocar a mão na fase e na terra, ou a mão na fase A e uma outra na fase B, senão você vai ser eletrocutado, porque você vai estar o quê? Criando uma diferença de potencial. Você vai estar favorecendo o fluxo ordenado de elétrons, ou seja, a formação de corrente elétrica, dada a resistência elétrica do seu corpo. Para você evitar isso, você só pode pegar em apenas uma fase, um potencial elétrico. Por isso que ele consegue fazer o que ele está fazendo sem ser eletrocutado, tá bom? Deixa eu. Calma que eu vou continuar mais um pouco aqui, tá, galera? Só um minuto. Fazer o registro aqui. Antes que eu esqueça, galera. Não, isso aqui não vai precisar agora aqui, não. Rapidão aqui. Eu vou mostrar um procedimento aqui que não deu errado. Isso aqui é o método da cadeirinha isolada, tá? Deixa eu só achar que eu abri o programa aqui com. Deixa eu pegar aqui uma estrutura. Aqui, rapidão aqui.
Agora eu termino aqui de arrumar esse negócio. Então, galera, os ajustes aqui dos componentes elétricos, por exemplo, lençol, isolante, o que mais? É, cobertura flexível. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. É porque esse daqui eu tirei foi de. Eu teria que utilizar um OCR aqui. Então, lençol isolante. Vou colocar aí literalmente aqui, ó. Olha, lençol bipartido, lençol. Isso tudo é de borracha, viu? Inteiriço. É, cobertura, né? Flexível. Para condutor, que eu falei que é o macarrão, né? E você tá vendo aqui, ó, que além dos recursos materiais aqui, ó, eles colocam, ó, 6 coberturas, um lençol bipartido, coloca até a quantidade aqui. Esse da Hotline é muito bom. Ó, prendedores, ele é literalmente, parece um prendedor de roupa mesmo. Prendedores, só que ele é gigante. Para lençol, e também existe umas esferas, são duas esferas, uma unida com a outra. Você conecta os lençóis, eles vêm com os furos. Aí você pega essas duas esferas e faz uma espécie de um botão e você vai unindo o lençol num lençol maior para você poder tampar uma estrutura com extensão, por exemplo, o cabo ali, né, maior ali, ou até no poste mesmo. Prendedores para lençol. Sempre lençol é o quê? Lençol de borracha. Coberturas rígidas para baixa tensão. Se você tiver uma baixa, lembra não, né? Porque a gente não teve essa aula ainda, né? Lá em projetos do CEP, eu vou mostrar para vocês os critérios lá de, por exemplo, de disposição dos postes. Aí tem, você dispõe os postes dos dois lados da calçada ou apenas de um lado. Existe a disposição alternada, existe a disposição tanto do mesmo lado da calçada, você vai ter um poste do outro lado, né? E pode ser que essa rede ela tenha apenas a média tensão, pode ser que ela tenha apenas a baixa tensão e pode ser que ela tenha as duas. Quando tiver as duas, esse lençol, né, essas coberturas rígidas e lençóis também para baixa tensão, você vai ter que aplicar eles, tá? Então, vermelho, fecha a conta e passa a régua. Então, só falta o quê? Só o procedimento. Eu vou listar um procedimento aqui com vocês aqui. Então, seguramente, ó, aqui tá falando três, mas às vezes você tem que colocar mais eletricistas aí. Agora, pessoal, vou pegar aqui já para fechar esse último
item aqui, ó. Aqui do mesmo jeito, ó. Ele é pop, né? Mas ele é apresentado do mesmo jeito que a instrução técnica. A diferença é que a instrução técnica tem fotos, né? E o pop ele tem só os procedimentos. Naquele mesma pegada, né? Qual que é a tarefa, né? De quem é a competência para essa tarefa? Qual que é o risco para aquele passo dentro da tarefa? E como que você vai fazer o controle de risco daquele passo dentro da determinada tarefa. Então, essa manutenção preditiva é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui já em procedimento. Ó, procedimentos gerais iniciais. O bom é vocês dar uma olhada nesses dois aqui, ó, os gerais iniciais e gerais finais aqui. Mas basicamente são os mesmos. Então, esse aqui, ó, por isso que eu vou fornecer esse material aqui extra para vocês, é o procedimento que vocês vão listar aqui na linha D, tá? Página 27 aqui. Vamos lá. Eu vou comentar deles aqui, galera. Ó, descrição, tá vendo? Ó, os pilares aqui. Desenvolvimento, quem quer competência, qual o risco e como você controla. Ó, planejar, ó, ir ao local de serviço, avaliar as condições. Basicamente, são recomendações semelhantes às de rede morta, tá? Aí, ó, físicas dos postes, estruturas, as condições de acesso, possíveis empecilhos, ó, árvores, vespeiros, recursos necessários, né, para os pontos importantes, fazendo o planejamento do serviço, verificar se o veículo e os equipamentos disponíveis estão em boas condições, se estão limpos. Geralmente, pelo menos as terceirizadas aí que eu conheço, né, Enecol, hum, tem uma do Ângelo, gente, qualquer. Esqueci qual que é a empresa dele aí. Também ele faz esses tipos de procedimentos aqui, né? Então, ó, verificar, por exemplo, toda semana a equipe junta e faz eles vão, lavam, né, o caminhão de linha viva, eles pegam as coberturas rígidas, coberturas flexíveis e lavam com detergente neutro. Aí depois que faz a lavagem, né? Você deixa secar ao sol, né, por um tempo aí, né? Daí, depois que seca, você faz a guarda desses materiais. O ideal é você colocar uma lona, se você não tiver um local, na outra escola que eu de vez em quando ministro aula, a gente deixa, lá tem um gramado grande, né? A gente deixa em cima desse gramado. Se não tiver gramado, for o chão ou for terra, você tem que colocar um lençol, né? Uma lona, né? Essa mesma lona que a gente utiliza aqui, ó, para selecionar, ó, por exemplo, guincho portátil isolado, existe um guincho, só que ele tem essas fitas aqui isolantes nele. Aqui. Então o pessoal faz a limpeza toda semana, tá? Olha, se houver dúvidas, consultar o COD, beleza. Dimensionar o pessoal, né? Três, dependendo da equipe, três ou mais, né? Segundo passo, testar, inspecionar luvas, né? Igual tem aqui, ó, nesse book de fotos da Hits Terex aqui, ó. Ó, tem coberturas, ó. Essa aqui são coberturas rígidas para isolador de pino aqui, ó. Quando você for trocar eles, por exemplo. Isso aqui é para estrutura tipo 1, né, que passa o cabo em linha reta. Isso aqui é para tipo 2, ó, tá vendo? Tem o espaço do isolador de pino duplo aqui, ó. Isso aqui é uma cobertura para chave e faca. Isso daqui essas duas aqui, ó, é uma cruzeta auxiliar isolada que você monta ela ali na hora, dependendo da rede, ó. Essa aqui é uma rede de 34 kV aqui, ó. O pessoal fez literalmente aqui uma cruzeta na hora aqui para ela deixar o quê?
ela suspendeu os cabos aqui. Aí o que que o pessoal faz? Troca, por exemplo, o isolador que esteja danificado. Por isso que pergunta aqui, quais os componentes que mais demandam manutenção? Chave fusível, elo fusível, isolador de pino, né? Cabo de saída, né? Encabeçamento de saída, transformador, né? As chaves a óleo aí, né? De religadores também. Religador tem uma chavinha a óleo. Ah, por exemplo, ó, esse inflador aqui, ele serve para você testar a luva. Se ela tiver furo, né, o ar ele vai sair aqui, ó. Ele tem esse êmbolo aqui, ó. Você injeta ar nele, né? Se tiver furo, você vai perceber. Então essa luva não está mais, né, pronta para você realizar o serviço. Deslocar-se para o local. Então, todo esse passo a passo, ó, vocês podem colocar aqui. Se vocês quiserem colocar os 4 pilares, vocês colocam, mas fundamental é colocar o procedimento em si, ó. Posicionar o veículo, tá vendo que é muito igual ver condições meteorológicas, né? Sinalizar o passo 6, fazer a inspeção do poste em que vai fazer o serviço, né? Pode ser isolador, pode ser cruzeta, né? Pode ser cruzeta de madeira ou polimérica, pode ser cruzeta metálica da rede compacta. Agora, o passo 8, né? A APR, lembra que eu mandei um documento para vocês, né? Tá lá em materiais, né? Auxiliares aí da primeira atividade. Aí distribuir as tarefas, né? Ou seja, o chefe de equipe ou o encarregado, ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai ficar olhando, né? E dando as direções, porque ele tem mais experiência, né? Para você ser encarregado, diferente para ser eletricista de linha viva, né? O eletricista de linha viva, você tem que ter 2 anos de carteira assinada como eletricista de redes. O pré-requisito do encarregado é ter 2 anos, no mínimo, de experiência trabalhando em linha viva. Agora sim, para ser encarregado, ou seja, chefe de equipe, faz sentido você já ter trabalhado e já ter experiência com vários procedimentos de linha viva. Agora, esse passo 10, eu estendi um pouco mais a aula para chegar no passo 10 aqui, porque até para eletricista de rede, ele tem que fazer essa verificação. Por exemplo, na lógica do eletricista de rede, conforme a NR10, prioritariamente você tem que desenergizar o circuito, né? Aplica as 5 regras de ouro, desliga, impede, constata para ver se foi desligado, né? Se foi seccionado, sinaliza, faz o travamento, o bloqueio e aplicação do aterramento temporário. Já na linha viva de distribuição, você não faz as 5 regras de ouro, você não aterra, ok? Porém, na lógica, vamos voltar para o eletricista de redes aí. Na hora que ele vai fazer a constatação, se tiver um religador automático naquele circuito, um RA, principalmente o RA, ele também vai estar em circuitos onde eu tenho clientes com contrato de demanda, seja Ambev, Jaime Câmara, todo cliente industrial e grande consumidor que tem contrato de demanda, ele tem com certeza um religador automático. O ideal é que o religador automático esteja em toda a rede. Lembra, para diminuir níveis de DEC e FEC, lá quando a gente viu lá no fórum de discussão 1 da Smart Grid, né? O ideal é que esteja em todas, mas prioritariamente os religadores automáticos eles estão em regiões críticas onde você tem os grandes contratos de demanda, porque se você deixar na Chapada sem energia, os grandes contratos, a concessionária de energia, ela vai ter perdas, né? Vai pagar multa para essa empresa, ok? Então, mas é aquela história, você é adivinho? Se você fosse adivinho, você não estaria nem pegando essa aula aqui, né? Você já teria ganhado na Mega Sena várias vezes e estaria aí de boa aí, tomando refrigerante, né? Então, já que você não é adivinho, você vai verificar com o COD se tem um RA nessa rede. Aí o COD vai falar assim, TKS, né? Ou seja, você vai ter que pedir para ele etiquetar esse RA. O que que é isso? Ele tirar ele de operação. Porque se você desenergiza,
automaticamente o RA, o religador automático, ele vai reenergizar a rede. Então, a primeira tarefa, né, seja também, não só por linha viva, mas por de rede é o quê? Verificar se tem um religador automático nessa rede, tá? Beleza. Mas principalmente por de linha viva, você vai ter. Ah, professor, você não acabou de falar o que é crítico, eu tenho que deixar o cliente com energia? Tem. Só que se acontecer um acidente tipo esse aqui, ó. Pera aí. Só um minutinho, galera. É, ó, a galerinha aqui, ó, tava. Instalou cruzeta auxiliar. Instalou cruzeta auxiliar aqui, ó. Colocou o colar, beleza, ó, foi fazendo tudinho, ó. Daí o que que aconteceu aqui, ó? Aí, ó. Viu, ó, deu fogo. Aí. Se acontecer esse acidente aqui e o religador automático estiver acionado, o que que vai acontecer? Embora, né, por exemplo, acontece um curto, o que que vai acontecer? Ou a chave fusível mais próxima, ela vai atuar. Confere. Só se o aí se o religador automático estiver em operação, ele vai o quê? Procurar um outro caminho, ainda mais a certeza que tem um religador automático é quando uma equipe de linha viva está trabalhando. Por quê? Qual que é a necessidade maior da equipe de linha viva estar trabalhando? Que é para não desenergizar o circuito de um contrato de demanda, porque senão vai pagar multa concessionária, né? Então, certeza você já tem que, né, ter que, num trabalho de equipe de linha viva, o pessoal tem um religador automático ali trabalhando naquela rede ali, né? A certeza é essa. Então, ele, se ele estiver operando, a proteção vai atuar, porém, por outro caminho ele vai energizar. Aí o eletricista vai continuar o quê? Tomando choque. Então, você tem que ter a certeza que, ó, antes de iniciar qualquer tarefa, deverá ser feita a verificação de que a estrutura na qual vai trabalhar é realmente a que está operando no OS, né, no operador do sistema aí, né? E no croquis, né, você vai ter. Geralmente o pessoal utiliza hoje o smartphone ou um tablet, né, com arquivo em PDF do croquis, ou seja, do desenho aí da redistribuição a qual você está dando manutenção aí. E em seguida solicitar junto ao COD, ó, primeiro, bloqueio do religador, ou seja, retirada do RA do modo automático. Esses dias eu presenciei um pessoal foi lá uma equipe foi específica para retirar o religador automático, enquanto em outra rua estava uma equipe de linha viva trabalhando, né? Só depois que o cidadão falou lá no rádio, se eu não me engano, era uma empresa que até um colega meu ele trabalha lá, Ernegoato. Essa Ernegoato, né, ela faz serviços não só de rede morta, né, uma terceirizada, mas também de linha viva. Daí a equipe lá, ela foi lá no religador automático, tirou ele de operação. Daí o chefe de equipe falou lá no rádio, ó, fulano, aí falou os termos técnicos lá, né? O RA saiu de operação. Pode dar início à manutenção de linha viva agora, às tantas horas, no dia tal. Ele fala isso no rádio. E aí o cidadão, ok, TKS, isso aqui, vamos dar início à nossa OS. Aí eles iniciaram lá a OS lá. Eu escutei, eu estava passando, que eu ia comprar pão de manhã, aí eu escutei o pessoal
falando, né, fazendo esse serviço. Eles estavam numa rua onde tinha um religador automático. Aí eu avistei o caminhão de linha viva que estava realmente fazendo o serviço, né, já na outra rua. Para etiquetar o religador automático, eles usaram uma picapezinha, uma caminhonete, tipo um caminhão, tipo aquelas, parece uma Dodge Ram. Eles colocaram a escada no poste, né? Fizeram a amarração. Daí o eletricista subiu, foi lá na caixa de controle. Lembra que eu falei que na rede de distribuição, lá no fórum lá do instalação do CEP, na rede de distribuição, a parte de controle, ou seja, de internet, ela é separada da de potência. Agora, né, lá da geração, na subestação de potência, ela fica multiplexada no cabo, né, pela tecnologia, lembra lá que eu falei, o PLC, o Power Line Communication, que ela fica o quê? Multiplexada dentro do sinal de linha de transmissão, né? Só que eles têm um equipamento, né, uma espécie de um modem lá especial que ele é responsável por fazer a aquisição, ele faz a demultiplexação, por isso que chama modem, né? Demultiplexar e multiplexar. Aí junta os dois termos, chama demux, né? Então, o modem, né? Multiplexar, né? De multiplexar e de demultiplexar, né? O modem. Aí, isso só acontece na subestação, na geração de energia. Agora, na rede normal nossa e da rua, eles separam os sinais de energia, né? Porque o transformador, os transformadores atuais que a gente tem aqui, eles não têm filtros, né? Necessários e aí o sinal de internet, esse sinal de controle, ele ia se perder dentro da rede elétrica, principalmente nos bancos de capacitor, né? Então, por exemplo, se não me falha a memória, eu ouvi dizer, isso não é certeza, que na Alemanha eles têm transformadores especiais que aí na rede de distribuição, a rede de internet é junto com a rede elétrica, né? E até teve uma época aí, acho que foi na década de 90, que o pessoal tentou fazer isso, mas não deu certo aqui, pelo menos aqui no Brasil. Então, o eletricista colocou a escada, subiu lá no. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui um. Se não me falha as memórias RAM, não, não é esse não. Peraí, deixa eu achar aqui. Ó, isso aqui é o painel. Eu pedi pro eletricista tirar a foto para mim, né? Isso aqui é o painel do religador automático aí, ó. Aí tem, ó, desabilitar, abrir, habilitar. Aí fica numa caixinha aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui. Ó, isso aqui é dentro do painel, ó. Disjuntor aqui, a parte de como. Ó, aqui, ó, o religador automático aqui, ó. Eles chamam também de chave interruptora. Ó, isso aqui foi de um cliente aqui que eu pedi para os eletricistas tirar a foto para mim, ó. Aí tá vendo, ó, on, off. E tem uns que fica uma barra verde, né? Uma barra verde com a vermelha assim. Aí você tem que operar ela, você tem que girar ela aqui. Essa daqui foi a caixa que eu falei, ó. Aí ele coloca uma escada aqui, amarra a escada, é uma escada isolante, né? Sobe aqui, obviamente coloca o cinto paraquedista, chega aqui, coloca o talabarte de posição e abre essa caixa aqui. Ó, aqui, ó. Ele tá etiquetado, ó. Tá vendo aqui? Ele foi retirado de operação, ó. Ó que ó
a agulha dele aqui no off. A foto de longe, ó, pessoal. Esse aqui, na verdade, esse aqui, esse da foto aqui, o pessoal estava montando o religador automático. Desse lá não precisou cobrir toda essa estrutura, por quê? Porque eles só estavam tirando ele de operação. Então, a picape parou aqui, o pessoal fez a sinalização, colocou a área protegida aqui, né, o espaço protegido, colocou a escada bem aqui, ó, e aí ele subiu, né, abriu esse painel e fez o desligamento aqui, ó, o sinal de controle. Aí ele vem aqui e etiqueta o religador automático bem aqui, tá? Acho que era só isso. Só essas fotos mesmo que eu tenho. Então, um desses, tá bom, galera? Aí, ó, o bloqueio, ou seja, retirada, olha, no caso de religadores instalados ao longo da rede, entre a subestação e o local do serviço, antes de retirar o RA, o encarregado deve solicitar a autorização do COD, né? Tá certo? Ah, não, é CCS, ó, Centro de Controle do Sistema aqui, ó. Aí, observar a etiqueta, por isso que fala etiquetar, né? Deixa eu ver se eu fechei. Isso aqui que ele quis dizer, ó. Observar a etiqueta, ó, localizada na parte frontal ou inferior do equipamento. Nesse caso aqui é inferior aqui, ó. De abertura do religador, verificando seu status. Verde aberto, né? Laranja ou vermelho, no caso aqui é vermelho, tá com cara de vermelho, né? É porque o batata fone que tirou foto, aí já viu, né? Esses batata fone aqui não dá conta não. Aí, ó. Vermelho ou laranja fechado, ou seja, ele está fora de operação. Aqui nesse caso, nesse frame aqui que o meu aluno tirou a foto aqui, ele está fora de operação, né? Olha, testar o funcionamento do equipamento no veículo. Então, galera, a linha D aqui, ó, são todos esses passos aqui, ó, tá bom? Lá da página, lembrando que é o quê? Página 27. 27 de 161. É esse o documento aqui do POP, viu? Então, até amanhã, no mais tardar, até amanhã vai estar disponível não só a aula, mas o material que vocês vão utilizar como subsídio para fazer a tarefa, tá? Então tá, galera, é isso, né? Não se esqueça, ó, faz esse roteirinho aqui, ó, aí o POP aqui, ó, o passo a passo, é esse aqui que começa na página 27 aqui. Então tá, pessoal, fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula, que já vai ser, né, a última web aula, vai ser a última web aula, né, a última UC. E lembrando, deixa eu voltar aqui o compartilhamento, né? Lembrando aqui, galera, não esqueça aí, ó, quem for fazer a avaliação de desempenho aí, ó, né, ela vai ser agora, sexta-feira, né? No caso de vocês, acredito que não, que vocês vão fazer o momento presencial, né? Que basicamente é o que? A operação de chaves aí, na parte da manhã, pelo menos é o que está aqui no cronograma, que não se esqueça, né? Lá tem divulgue aí com um colega de vocês, se você souber quem for fazer a prova do SAEP, lembrando que é aí na unidade de vocês, no Charuri aí, dia 30 aí, eu acredito que é bom vocês estarem cedo aí, né? Já, se eu não me falha a memória, acho que é a partir das 8. Aí vai ser o professor Paulo Alves, né? Aqui tá falando Alan, mas é o Paulo que vai estar lá, tá? Então tá bom, galera.
Já tinha esquecido de falar isso aqui. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula aí, que vai ser Projetos do CEP.